Paz, queridos. Tudo bem? Shalom. Nós vamos entrar com uma matéria, uma aula um pouquinho mais fortinha hoje, porque o nível de guerra de vocês está alto e nós vamos contra-atacar também. Amém? Vamos nos defender e vamos contra-atacar. Então, essa ministração, vocês já ouviram muito ela, mas você vai ouvir ela voltado para o profético. Então, ela tem um peso um pouquinho maior, porque ela vem na libertação e no conserto das nossas vidas. Então, eu vou entrar nessa parte aqui. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e oramos pedindo a tua cobertura, a tua proteção. Peço que os teus filhos sejam embanhados, Pai, pelo teu sangue. Senhor, que eles sejam escondidos. Eu peço que os anjos que são liberados para a igreja do Senhor sejam liberados, Pai, para servir a casa dos teus filhos, trazendo a guarda e a proteção. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos agora e pedimos a tua cobertura, Pai, em nome de Jesus. Então, vamos lá? Paz, queridos. Vamos começar mais uma aula. E hoje o nosso tema está voltado às armaduras de Deus. Essa ministração é uma ministração muito conhecida, nós ouvimos muito falar acerca das armaduras, mas nós iremos passar uma por uma e trazer para nós um conhecimento e uma dinâmica sobre como adquirir essas armaduras. Nós temos aprendido e ouvido, desde que nos convertemos, que as armaduras de Efésios 6 são ferramentas para a batalha espiritual. Mas como fazer isso na prática? Como trazer isso na prática? Eu já gostaria de dizer para os irmãos que as armaduras, elas são tomadas à força, elas são conquistadas no mundo espiritual. Elas não são apenas ativadas em nós. E isso aqui é uma chave muito preciosa, porque nós podemos perder uma peça das armaduras. Nós podemos perder e sermos atingidos, inclusive. Então, nós iremos trabalhar exatamente isso. Vamos lá? Quando o assunto é batalha espiritual, nossas armas também são espirituais, para enfrentar espíritos imundos. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, é usado nas Escrituras. E traz para nós as armaduras de Deus, forjada na revelação da palavra do Senhor, a qual Paulo encontrou no Antigo Testamento. As peças da armadura são o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Mas, na verdade, nós queremos entender e aplicar essas armaduras na nossa vida. Queremos fazer essa palavra ser verdade em nós. Queremos trazer essa verdade para a nossa batalha espiritual, essa verdade para a nossa guerra, essa verdade para o nosso dia a dia. E Efésios 6, 13. Interessante que quando eu ouvi a primeira vez essa ministração acerca de armaduras, eu imaginava que era algo instantâneo. E talvez você, como aluno, e talvez você, como intercessor, libertador, você também possa pensar da mesma maneira que eu pensei um dia. Que nós fazemos uma oração, ativamos essas armaduras e, pô, ela está em nós. Eu confesso que eu pensava assim. E quando nós vamos estudar as armaduras, nós vemos que não é simples assim. Essas armaduras têm nome. Vamos lá, Efésios 6,13.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firme. Olhe bem. Portanto, tomai. Não está falando assim, portanto, pedi, portanto, não, está falando tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo, queridos, havendo feito tudo o quê, amados? O que diz esse versículo? Havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E vestida a couraça da justiça. Olhe bem. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E vestida a couraça da justiça. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, nós vamos dedilhar essas armaduras. E a primeira anotação sua é tomai. Tem uma outra palavra que nos lembra de tomai. O reino de Deus é tomado por esforços. Então, não é algo adquirido com facilidade, queridos. Possuir as armaduras de Deus requer muita habilidade, renúncia e destreza, amém? Requer comprometimento, mas, principalmente, requer obediência aos princípios de Deus. Nós vamos falar aqui sobre cada item dessa armadura. Essa armadura que tem o nome de armadura de Deus, né? Armaduras de Deus, nós ouvimos isso. Na verdade, Deus não precisa de armadura, né, queridos? Deus já tem toda a força, toda a destreza, todo o governo, toda a proteção, toda a guarda, né? Quem precisa disso somos nós. Nós que precisamos dessas armaduras. O exército do Senhor precisa dessa armadura. E foi por isso que Paulo escreveu e até usou, queridos, a roupa de um general, né, de guerra, para trazer para nós a visualização de estar protegidos. Então, estar protegido vai além, queridos, de nós conhecermos as armaduras e declararmos elas na nossa vida. Nós vamos dedilhar algumas das peças, alguns dos itens que compõem ela e como nós podemos ativar isso verdadeiramente em nós. Como isso passa, essa arma passa a ser verdade em nós. Vamos lá, queridos. Como que nós possuímos o capacete da salvação? Como que nós possuímos a couraça da justiça? Como que nós possuímos o cinturão da verdade? Como que nós possuímos a espada, o escudo, o calçado? Como que nós nos tornamos protegidos em Deus para a batalha? E esse daqui é um processo bom de nós estudarmos, tá? Vamos lá.
Por isso que Paulo fala no plural em Efésios 6:11, o que significa que a armadura é para a igreja. Cada cristão individualmente terá um exemplar de armadura. Porém, ela é entregue à igreja porque, igual em um batalhão, a força é triplicada quando estão em formação ou estão em grupo. Então, as armaduras de Deus não são liberadas para o ministério de libertação. Preste atenção. As armaduras de Deus, elas são liberadas para a igreja. E nós, queridos, no decorrer aí, né, da nossa catequização, quando nós somos catequizados, doutrinados, nos foi ensinado que existem departamentos na igreja, né? E o Ministério de Libertação é quem cura, quem liberta, quem usa as armas espirituais, e não, queridos. Também nos foi ensinado que é o pastor que tem que ir fazer tudo, e não, queridos, amém? Nós somos a igreja de Cristo. E toda a autoridade, ela foi dada para a igreja. Então, nós precisamos observar se nós estamos usufruindo dessa autoridade como igreja, não como grupo, não como departamento. Entende aqui? Hoje a casa aqui está cheia, nós estamos com pastoras aqui, né? A intercessão aqui está abençoada, nós estamos com a casa cheia, está uma bênção. Então, vocês vão ouvir algum barulhinho, viu, ao fundo. Então, saibam que são as filhas que estão aqui. Tem uma pastora aqui que é minha irmã, minha companheira de batalha. Então, nós estamos aqui em muitos. Então, tem um barulhinho. Eles estão sentados aqui na minha frente, participando junto, viu? E, na verdade, elas queriam o link, mas aí elas decidiram sentar aqui junto. Vamos lá. Já que a autoridade, já que a armadura é para a igreja, então não tem problema nenhum de nós estudarmos sobre a armadura, né? Vamos lá. Basta lembrar uma falange, cujo segredo está na força, está na formação em grupo, no trabalho em equipe, assim também a igreja do Senhor. O segredo da força está no trabalho em equipe. Vamos lá? O segredo da força de um exército está em trabalhar em equipe. Nós não fazemos guerras sozinhos. Se nós tivéssemos condição de fazer guerra sozinhos, nós seríamos muito soberbos, irmãos. Se nós não precisássemos do corpo, se nós não precisássemos da igreja, e nós atuássemos pela nossa unção, pelo nosso cargo eclesiástico, ou pela nossa separação, né? Nossa santidade, não. Nós temos uma força quando estamos em equipe, quando nós somos a igreja. E a igreja, ela está formada e vinculada na unidade. Eu não posso ser igreja sozinha. Eu não sou igreja sozinha. Apesar de eu fazer parte do corpo e eu ser uma peça fundamental no corpo, assim como vocês, mas não tem como um corpo andar por aí só um pé, queridos. Se você vê um pé andando por aí, você vai pensar logo na família Adams. Se você vê uma mão andando sozinha, né, ou uma cabeça, então, quando junta tudo, as peças, né, a orelha, o nariz, a boca, as mãos, o braço, as pernas, então nós formamos um corpo, né? E observe que esse corpo nosso não são todos iguais. Então, você não pode querer pessoas iguais a você, porque senão vocês vão ser um esquadrão de mãos, um exército de pés, um exército de ventre, um exército de braços. Não, um exército formado por corpos, amém? Completo. É assim que nós precisamos nos preparar para a guerra.
Quero passar alguns textos para vocês, e esses textos é para vocês estudarem, tá? Efésios 6:18. Jó 13:34. 1 Tessalonicenses 5:11. Colossenses 3:13. E Salmo 133:1. Então, queridos, assim como um soldado não usa apenas a armadura, e ele possui uma roupa por baixo, ele tem uma roupagem por baixo dessa armadura, também o cristão possui, por baixo dessa armadura, uma roupagem. E está dizendo assim, Paulo diz isso, né? Ele nos orienta. Vos revistais do novo homem. Ou seja, a armadura é para aqueles que nascem de novo. Queridos, eu falei é João, tá? Perdão. João 3:13, e lá em cima é João 13:34. Coloquei um acento aqui indevido. Deixa eu abrir aqui. Isaías 11:5. Eu vou abrir, tá? E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Nós temos trabalhado já há 2 semanas, né? Há duas aulas acerca do justo e o que implica ser justo, né? As bem-aventuranças de se tornar um justo. Então, esse versículo fala: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Querido, essa fidelidade aqui, ela não está voltada a matrimônio apenas. Ela está voltada a ser uma pessoa fiel, comprometida na fidelidade, na lealdade. Uma pessoa que não quebra aliança com facilidade, entende? Uma pessoa que não anda segundo as suas emoções. Se nós estamos com problema, acabou, não tem mais jeito. E se nós não estamos com problema, eu estou com você. Então, essa justiça, ela está ligada a ser justo. Essa justiça está ligada à obediência de princípios. Quando nós estudamos a palavra, quando nós buscamos, queridos, viver isso que nos está sendo ministrado, nós adquirimos a justiça na nossa vida. Ser justo. Ah, pastor, então quer dizer que eu não consigo a couraça da justiça ativando ela em mim? Aquela oração que nós ouvimos, Pai, nós vamos para a guerra em nome de Jesus, nos reveste com as suas armaduras, não é assim? Não, queridos, não é assim. A couraça da justiça, você possui ela quando você se torna justo. A couraça da justiça é composta por 2 partes. A que cobre as suas costas, a parte de trás, e a parte da frente, que cobre a sua frente. E quando fala de tomai, né, nós lemos lá em Efésios, do 13 em diante, tomai essa couraça, tomai as armas. Como que se toma isso? É com esforços, queridos, porque ser justo não é um trabalho fácil. Baseado na nossa cultura, baseado na nossa formação, baseado na nossa criação, baseado nos dias que nós vivemos, onde somos passados para trás, onde somos traídos, somos acusados, caluniados, queridos. Se tornar um justo vai trazer um benefício somente a você, esse benefício. A você e a tua geração. Mas eu quero dizer que com essa parte da armadura, com a couraça da justiça, com a atuando em justiça, você estará protegido para a guerra.
Nós vamos falar também sobre o capacete da salvação. Como que nós adquirimos o capacete da salvação? Essa parte da armadura aqui que nós já imaginamos logo aquele capacete com um negocinho vermelhinho aqui em cima, né? Bem romano, né? Bem grego. E assim, né? Fechando só aqui. Não, queridos, o capacete, ele é uma envoltura, esse capacete. Ele é uma proteção. Ele te protege. Você tem pontos aqui, né? Nós vamos estudar sobre isso, sobre esses pontos, sobre essas portas, essas conexões que te conectam. E esse capacete, ele te blinda disso. Nós vamos estudar, nós vamos ministrar sobre isso nas próximas aulas aí para frente, né? Como que essas portas que nós temos, essas entradas, essas janelas aí de alma, como que elas interferem no nosso caminhar. Lembra que eu falei acerca de um selo na última aula? E a pessoa sem selo, ela fica completamente aberta para entrada e saída, né, de demônios ali. Então, o capacete da salvação, ele é adquirido no momento que você se torna um salvo. E não é quando você desceu nas águas. E não é quando você levantou a mão lá na frente da igreja, foi lá e foi cantado para você, né, que a igreja te recebe. Não, é quando você se torna um com Cristo. É quando você aceita a obra de Cristo. É nesse momento, com maturidade, com entendimento, é nesse momento que você recebe o capacete da salvação. Porque naquele momento você se tornou um salvo. Amém? Nesse momento você toma a força. É fácil o processo, queridos? De batismo, de entrega para a sua vida para Cristo? Não é fácil. Se recorda aí como foi difícil para o novo convertido deixar todos os ensinamentos dele, tudo que ele acreditava e tudo que dava prazer para a vida dele, para se tornar, né, uma pessoa que aceitou Jesus. Ele nem sabe direito o que ele fez. Né? Se ele foi preparado com o fundamento certo, ele sabe o que ele fez. Agora, se ele foi levado na emoção, na pressão, porque ele está passando por problema, né, e foi proposto para ele que a vida dele vai melhorar, assim, 180 graus, que ele diz, não vai melhorar. Não vai. Agora a guerra dele é contra as trevas. Antes ele servia as trevas. Agora ele guerreia. Então, esse capacete é tomado por esforços. Essa parte da tua armadura, ela é tomada. E por que você precisa saber disso? Por que você precisa saber disso? Porque você vai ensinar pessoas, amém? Você vai fundamentar pessoas, e agora você tem que fundamentar eles na verdade. Então, não é só fazer uma oração. Você pega uma pessoa que não aceitou Jesus e ativa as armaduras nela. Essa armadura vai vir? Não vai. Nós não podemos mentir para as pessoas, nós não podemos enganar as pessoas. Nós precisamos ministrar elas de acordo com a palavra. E assim, queridos, de verdade, eu já pedi perdão, e hoje eu vou pedir aqui, né? Perdão ao Pai por ter ensinado intercessores, por ter ensinado pessoas sem o conhecimento certo. Ensinado que as armaduras elas vinham porque eu pedia. Tomai, é conquistado. Então eu ativava essas armaduras e ia para a guerra e voltava arrepentada. Como que funcionava isso? Uai, senhor, o senhor não ouviu minha oração? Eu orei com pouca fé? O que aconteceu aqui? Que não deu certo, deu problema, teve consequências. Queridos, aí nós vamos pedir o cinturão da verdade. Sabe quando eu e você teremos os nossos rins protegidos com o cinturão da verdade? Nosso ventre aqui protegido com o cinturão da verdade, essa parte aqui baixa, né? Quando a mentira não fizer mais parte da nossa vida.
quando nós vencermos o hábito de mentir. Como que eu e você teremos o cinturão da verdade mentindo? É contraditório, não é? É contraditório. Nós estamos desprotegidos. Aí, queridos, é melhor não ir para a guerra. Aí é melhor passar revista, né? Pedir perdão, se ajustar, se alinhar e começar a agir na verdade e clamar ao Senhor que esse cinturão seja colocado novamente no lugar. E ele será colocado no lugar quando você tomar ele. Então, você vai ter um esforço para isso. O cinturão da verdade, o cinto da verdade, é ligado com a justiça também. A primeira peça mencionada por Paulo é fundamental. O cinto da verdade, ligado à couraça da justiça, porque, querido, se você analisar o desenho, né, a couraça está aqui e abaixo dela está o cinto. E esse cinto é o lugar onde nós colocamos a espada. Não é? Então, olha o que a espada representa. A palavra que serve para atacar e serve para se defender. Então, preste atenção. Se você não tem a verdade, logo, você está comprometido, porque você não tem aonde apoiar a palavra. Assim como a couraça protege o peito, a couraça protege os pulmões, a couraça protege o coração, o fígado, o baço, né? Essa parte aqui, queridos, quando você olha para um exército militar, quando você olha para as Forças Armadas, eles usam colete salva-vidas, né? E esse colete, ele é para proteção dos órgãos vitais. E nós conseguimos fazer guerra, queridos, fazendo hemodiálise? Nós conseguimos fazer guerra com o fígado comprometido? Com os pulmões? Com o intestino? Nós não conseguimos. Nós precisamos estar alinhados e ajustados. E esse é um processo fácil? Não é fácil. Nós precisamos tomar, nós precisamos conversar com Deus, nos posicionar, nos ajustar, nos alinhar. Por isso se chama cinto da verdade, pois a palavra de Deus também é verdade. E a couraça da justiça, onde sabemos que não existe justiça, se não tiver a verdade, a palavra de Deus, ela não funciona. Porque a palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus, sendo pregada sem verdade, ela não tem efeito. A palavra de Deus, o conhecimento sem autoridade de viver, ela não tem o efeito. A quantidade da palavra que você viver, aquilo que você viver da palavra, é a quantidade de autoridade que você terá. A autoridade não está no conhecimento. Quanto mais conhecimento sem verdade, mais problema. Porque quanto muito é dado, muito é cobrado. Então, eu já quero dar um alerta para os irmãos que estão aí se matriculando em tudo quanto é curso que aparece, né? Você não consegue nem acompanhar um, nem estudar direito um, colocar em prática, você já está fazendo 10 cursos. Deixa eu perguntar para você. Você está aplicando em quem isso? Porque o conhecimento é para servir o corpo, amém? Conhecimento não é para você guardar e engavetar. Você está derramando em quem? Então, o conhecimento, ele precisa ser aplicado. Então, muito cuidado em se matricular em tudo, muito cuidado em misturar matéria, muito cuidado com a comida que vocês estão comendo, porque nós não podemos comer segunda-feira feijoada, terça costela assada, na quarta comer
como que chama? Aquela comida forte, me deu água na boca, que é caldo de mocotó. Nós não podemos, nós vamos ter o quê, queridos? Nós vamos ter um problema intestinal. Nós não vamos suportar tudo isso. O fato não está em ter conhecimento, o fato não está em se matricular em tudo e fazer tudo. O fato está em viver. Está em aplicar aquilo que você está aprendendo. E isso é um padrão que eu uso sempre. Faça uma coisa primeiro, depois faça outra. Termine o que você começa. Não comece 50 coisas, porque você não vai aplicar. Primeiro, nós precisamos de fundamentos. Depois, nós precisamos do restante. Nós precisamos mesmo, querido, de tudo mesmo. Né? Só que como você não pode comer tudo de uma vez, que você vai passar mal, você também não pode ficar sem. Você precisa ter equilíbrio. Equilíbrio, obediência, amém? Vamos lá? Todo conhecimento que eu e você adquirir, nós teremos que derramar. E você está derramando? Aquilo que você tem recebido, você está levando? Você está derramando em pessoas? Porque o conhecimento é para servir o corpo. Amém? O conhecimento não é apenas para a nossa vida. Quando nós nos tornamos muito cheios e não nos esvaziamos desse conhecimento, o Senhor não dá mais revelação para nós. Por que ele não dá? Porque você está cheio. E esse copo, quando ele está cheio, queridos, não tem por que entrar mais nada dele. Então, nós precisamos se encher e esvaziar, amém? Você precisa derramar em alguém. E é por isso, queridos, e é por isso que nós ministramos pessoas, amém? E é por isso que nós servimos pessoas. O Senhor nos chamou para isso. Sem ter medo que a pessoa fique maior que você, sem ter medo que a pessoa fique melhor que você. Imagine-se quem, queridos, preparou ali, vamos colocar um exemplo aqui, Billy Graham. Imagine quem discipulou esse homem, tivesse medo dele ser maior, barrasse ele, não, você não vai mais que isso. Então, tudo que você tem, tudo que Deus te der, derrame, escolha pessoas maduras, escolha pedras preciosas e derrame nelas. Essa aula aqui não é para ficar em você. Você precisa ter alguém, você precisa ter vidas que você vai derramar. Quanto mais você derramar, mais o Senhor vai te dar. Amém? Porque não tem por que o Senhor te dar algo que você guarda para si. Nós não somos baú. Amém? Nós somos filhos, nós somos escolhidos para trazer novos filhos. E esse amor, queridos, precisa ser ativado em você. Esse primeiro amor, ele precisa ser gerado em você novamente. Porque nós só derramamos quando nós amamos. Porque você tem tempo. Não, pare e pensa, você tem tempo para parar? Você não tem. Mas nós fazemos o tempo. Nós nos esforçamos. Amém? Nós nos esforçamos para formar, querido, pessoas, grandes pessoas em Deus. Serão grandes em nome de Jesus. De preferência maior do que nós. Para nós cumprir o nosso legado, nosso chamado aqui nessa terra. Amém? Meu Deus, meu coração se alegra só de falar disso. Você precisa escolher pessoas. Você precisa discipular, amar, entregar para eles. Você não tem que estar preocupado em trazer para si, se encher, comer, comer, comer. Isso daí se chama glutonaria espiritual.
Amém? Você precisa derramar. E se você não derramar, qual o fundamento? Eu gostaria de entender qual o fundamento. Eu conheço pessoas que fazem 20 cursos. Eu conheço de verdade. Eu conheço. Que acompanham fulano, beltrano, ciclano. Não. Queridos, eu tenho um perfil meu e, assim, é uma coisa minha. Eu não faço nada, nenhum curso, eu não acompanho ninguém sem antes conversar com meu pai. Eu não faço nada. Eu procuro direção, é por isso que nós temos paternidade, é por isso que nós temos pais espirituais. Porque o alimento que nós comemos vai influenciar o nosso corpo e tudo aquilo que nós acessamos. A paternidade espiritual, ela serve para nos dar direção. Assim como eu dou direção para os meus filhos, e você dá direção para os teus filhos, o mundo espiritual é igual. E nós já falamos aqui, né? Os amados que têm problema com paternidade, tem uma chavezinha para resolver, né? Tem até um exercício que nós passamos aí bem pequenininho. Umas coisas bem fáceis de fazer para consertar essa parte da paternidade. E, queridos, olha, quem de nós não temos isso para consertar? Então, não se sinta aqui nem acusado, nem cobrado, se sinta amado e levado ao entendimento, levado à obediência. Amém? Vamos lá? Voltando para as armaduras. Vamos falar mais um pouquinho da couraça, tá? A couraça da justiça é a peça que protege o peito, o coração e a barriga. A Bíblia se refere às entranhas, apontando aos sentimentos. Viu? Aos sentimentos. Você já ouviu em algum lugar uma ministração que fala que o corpo fala, né? Aquilo que você sente está no corpo, é manifestado. Isso é uma grande verdade e é bíblico. Eu gostaria que alguém lesse para mim Jeremias 4:19. Jeremias 4:19. Sim, pastor. Entranhas minhas, estou ferido no meu coração, o meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Então, as entranhas, repete para mim, por favor, pastor. Entranhas minhas, estou ferido no meu coração ruge, não posso me calar, porque, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido de guerra. Ouviram, queridos? Coração, alma, sentimentos ligados às entranhas. Isso é bíblico. Ou seja, essa peça nos protege de sentimentos, de tristeza, de rancor, de angústia, entre outros. E garante sentimentos felizes. Como que nós podemos perder essa peça, meus irmãos? E nós perdemos ela na caminhada, viu? Nós perdemos. Há momentos que essas peças são tiradas de nós. Se agindo em justiça, sendo justo, né? Eu quis dizer em justiça, tá? Não em injustiça. Se agindo em justiça, você adquire essa peça, então, quando você se torna injusto, você perde ela. A injustiça nos tira essa peça. E olha, queridos, isso é um processo que nós vencemos, tá? Nós vencemos ele. Não é varinha de condão.
é algo conquistado com esforços, é algo que você adquire, é algo que você toma. Então, é com esforço. Com a couraça da justiça, garante bons sentimentos para o cristão. A justiça do cristão são as boas obras, os frutos de arrependimento. Está em Mateus 3:8. E também do Espírito Santo, Gálatas 5:22. Essas boas obras protegem os nossos sentimentos. Mateus 5:16. Uma vez que, sendo justos e bons, receberemos de volta a couraça da justiça. Amém, queridos? Amém. Por que nós estamos sendo atingidos nos nossos sentimentos? Ai, pastora, por causa do capacete, porque os ataques são na minha mente. Não. Não, porque nós estamos sem a couraça. E não se sinta aborrecido, nem confrontado, nem chateado, porque você em algum momento perdeu. Mas observe como restituir, como conquistar novamente. Então, imagine você tendo paternidade, imagine você estando sendo discipulado, né? É o caso de vocês têm paternidade, vocês estão sendo discipulados, vocês estão sendo treinados e tudo mais aí, né? Tá? Deus está movendo aí no meio de vocês. Então, imagine vocês se aprimorando no revestimento para a batalha. E aí vocês entram lá vamos pegar aí um apóstolo de guerra, né? um líder de guerra, e você vai para essa guerra sem a couraça da justiça, meu querido. Querido, só quem sabe de você são seus pais. Só quem sabe como você está são quem te acompanha. E você vai, daí mergulha, a pessoa fala, olha, faça isso, você faz. E a consequência disso? Essa pessoa não te dá assistência, não te cuida. Estou falando de guerra, tá, irmãos? Estou falando de coisas sérias, não estou falando de... Você compreende eu aqui, né? Estou falando de coisa séria. Então, por que precisa existir o fundamento? Para você não ser mais um guerreiro abatido, para você não ser mais uma pessoa que entrou para a batalha espiritual e perdeu. Então, você precisa estar sendo fundamentado, acompanhado. E é fácil, queridos, eu olhar aqui para você e ver vocês aqui, mas quem conhece vocês é quem está no dia a dia, entende? Então, o porquê que você precisa de paternidade? Porque isso te dá condição de ir para a guerra. Isso te dá condição de travar batalhas espirituais. E eu gostaria que vocês entendessem que vocês estão vencendo etapas por etapas, tá? Etapas por etapas. Então, não se apressem em querer vencer tudo que precisa ser vencido. O Senhor está trabalhando e está vencendo as coisas por vocês. Amém, meus queridos? Confiem no Deus que vocês servem. Confiem nele. Esse Deus sabe exatamente o que ele está fazendo, e é por etapa nós vamos vencendo, vamos progredindo em graça, em conhecimento, em fundamentos. Então, uma vez que nós somos justos e bons, recebemos de volta Mateus 7:12 e Lucas 6:31. E como é uma escola, queridos, nós precisamos mesmo de assunto para nós meditarmos e estudarmos. Então, esses textos aqui vocês precisam ler. Assim, o cristão sendo verdadeiro e vivendo conforme a palavra, e sendo justo, praticando as boas obras, toma para si o cinto da verdade e a couraça da justiça. Amém?
Vamos falar do calçado. Está lá em Efésios 6,15, né? E calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Queridos, eu acredito que não foi só eu que já fiquei imaginando o que é calçar a sandália, né? O calçado do evangelho. O que é isso? E eu estou falando na prática, não estou falando na teoria, porque na teoria você imagina você, né, com um novo calçado, né, ali nos teus pés, e aí? Como é que funciona isso? Vamos para a prática? Vamos colocar isso na nossa vida? Porque o interessante da libertação, queridos, é que nós aprendemos tudo na teoria. Mas na hora da prática, parece que o negócio é diferente. Vamos lá. Esta é uma peça da armadura que muitos não possuem, infelizmente. Ter os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, uma peça inspirada no Antigo Testamento, conforme o que o profeta Isaías anuncia. Então, eu já gostaria de dizer para vocês que todo o Novo Testamento, ele é o cumprir do que se chama de Antigo Testamento. Nem todo o Novo Testamento está ligado. Vocês estão vendo que nós estamos aí lendo textos que são em Isaías, né? Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52, 7. Eu vou repetir, tá, irmãos? Esse texto aqui, para mim, é uma explosão. Preste atenção. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Os pés na Bíblia têm muitos significados. Quando Deus chamou Moisés e lhe pediu para tirar as sandálias, né? Em Êxodo 3:5. E o mesmo aconteceu com Josué, no capítulo 5, versículo 15, indicando que Deus queria que eles pudessem sentir na pele a santidade do lugar. Estar descalço também tem um significado cultural. Os escravos andavam descalços. Por isso, queridos, o pai do filho pródigo pediu para que ele pusessem sandálias nos pés. Quem se recorda? Para que ele não fosse mais um escravo. Alcançar sandálias, ele é restituído ao lugar de filho. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu queria te lembrar os passos de Jesus foram pregando o reino de Deus, manifestando o reino de Deus. Foi ensinando, foi discipulando, foi orando. Esses foram os passos de Jesus. O sacerdote, quando foi consagrado, Êxodo 29:20, o sangue foi aspergido sobre ele na orelha, nas mãos e nos pés. Na orelha, por quê? Nas mãos e nos pés. Na orelha para ouvir Deus, queridos. Para trabalhar para Deus com as mãos e para caminhar nos caminhos do Senhor. Ouvir Deus, trabalhar para Deus
e caminhar nos caminhos do Senhor. O sacerdote tinha uma roupa limpa, muito bem trabalhada, da cabeça aos tornozelos, porque seus pés estavam descalços ao entrar no santuário, indicando ser ele servo do Deus vivo. O que vemos muito no Antigo Testamento, antes de Cristo, são servos do Senhor estando descalços, Moisés, Josué e o sacerdote. Mas agora, no Novo Testamento, o filho pródigo é calçado, os pés dos discípulos são lavados. João 13:14, né? Paulo revela que devemos estar calçados na preparação do Evangelho. Queridos, por que nós precisamos estar calçados na preparação do Evangelho? Porque o caminho é árduo. Existem espinhos. E quem aqui não sabe disso, né, queridos? Quem não conhece os espinhos que a caminhada do Evangelho tem? Isso é porque Cristo já veio e nos libertou. Não somos mais escravos, temos autoridade na casa do Pai. Nossos pés lavados indicam o nosso caminho reto diante de Deus. E agora, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, fala da nossa alegria em anunciar o que Cristo fez em nossas vidas. Então, se você está sem alegria, preste atenção. Pega uma chave aqui. Você está sem os calçados. E quando você caminha, tudo que tem pela frente está entrando aí. As pedras, os espinhos. Você está sendo ferido no caminhar. Entende? Então, queridos, para você que está faltando alegria, eu quero pedir para que você unja os seus pés. Se você for casado, peça para o seu esposo, se for mulher, se for homem, peça para sua esposa, ungir os seus pés, derramar óleo nele, arrancando os espinhos. Amém? Tirando as feridas, né? Declarando a cura, estabelecendo o alinhar na tua caminhada, o alinhar dos teus pés. Há muito sofrimento quando nós caminhamos, queridos, sem os calçados. Porque nós estamos muito suscetíveis a se machucar com o que nós encontramos. E não é sempre que nós estamos pisando no porcelanato, né, queridos? Às vezes nós estamos pisando em terreno espinhoso, em terrenos áridos, em solos, queridos, que nos machucam. E a falta desse calçado traz consequências, você não consegue caminhar. E machucado e ferido, nós não prosseguimos. Não adianta você falar, insistir em quem está machucado. Você precisa da arma certa. Você precisa entender o que está acontecendo com a pessoa. Você precisa conhecer o que está afligindo ela. Não adianta você chegar batendo, questionando, importunando, impondo. Nós precisamos do conhecimento. E quando a palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, é porque ele realmente perece. Então, os nossos pés precisam estar preparados para a caminhada. E você, queridos, que não tem alguém agora, nesse momento, né? Quando nós encerrarmos a aula, eu queria estar aí, queridos, para ungir os pés de vocês. Amém? Você que não tem alguém aí para lavar o teu pé e ungir o teu pé e declarar a cura, estabelecer um alinhamento no teu caminho, um alinhamento na tua caminhada. Você se unja, você faça, você lave, você declare com maturidade, com sabedoria. Eu sei que os dias são de pandemia e nós estamos, né, com dificuldade de estarmos juntos como igreja, mas
se você puder também, procurar teu pastor, procurar teu líder e pedir que ele faça isso, vai ser muito mais potente, viu? Ou seu esposo, a sua esposa, quando você tem. Então, que esse entendimento sobre os calçados te faça enxergar por que está tão difícil de caminhar, você nem entende. Você nem consegue entender quando que isso começou. Isso começou quando você foi ferido. Isso começou quando você começou a sangrar na caminhada, sozinho, sem entender o que está acontecendo. Quem que tem alegria em caminhar sangrando? Nós não temos alegria. E isso é normal, isso é natural. Então, queridos, quantas pessoas nós perdemos? Quantas pessoas nós deixamos com que as trevas levassem? Porque se pelo menos essas pessoas, queridos, estivessem no Evangelho, estivessem sendo amados, cuidados, discipulados. Mas quantas pessoas nós perdemos por falta de ter o conhecimento? E eu quero te fazer aqui um incentivo. Vá atrás de alguém que foi perdido. Porque essa pessoa foi ferida na cabeça, nas costas, na frente, nos rins, nas emoções, no caminhar. Ela não possuía armadura. E ela foi orar pela família. A gente não faz isso. Vou fazer uma campanha pelo meu filho, vou orar por isso. E ela entrou numa guerra, independente do tamanho da batalha espiritual, e ela foi. A força de vontade, o ânimo de conquistar, de guerrear, mas com déficits, com portas abertas, ela foi abatida. Nós precisamos buscar essas pessoas. Queridos, nós não podemos mais atuar nas emoções. Nós precisamos, não importa o que essa pessoa fez. Se tiver no nosso alcance, queridos, ligue para pessoas essa semana. Ligue, traga eles de volta, chame eles de volta. Diga que você se importa. Diga que você está recebendo armas. Diga que você está recebendo conhecimento que pode ajudar. Peça perdão. Se alguém feriu, se foi um irmão, se foi um líder, peça perdão. Eu peço perdão em nome de fulano, eu peço perdão em meu nome, eu represento a igreja, eu peço perdão por você, para você. Se você foi ferido, se você foi machucado, é tempo de nós buscarmos de volta os nossos guerreiros. Ou você acha que eu nunca fui ferida? Você acha que na caminhada meus pés nunca sangraram e eu não quis parar? Ou você acha que eu nunca parei? Então, queridos, nós precisamos buscar conhecimento, sim, mas esse conhecimento é para ser aplicado. Esse conhecimento é para servir o corpo. Amém? Vamos continuar aqui. Quando o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, 105. Quer dizer que a palavra de Deus é quem guia os nossos passos. Assim como agora podemos andar, porque somos livres pelo Evangelho. Anunciamos as boas novas, amém? A função da armadura é proteger. No caso, os pés, protege de machucá-los. Pés machucados forçam você a parar. Então, vamos lá? Tem alguém parado no teu meio? Qual é o segredo? Curar os pés. Amém? Ministrar. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Ele estava nos ensinando. Quando ele fala para nós, queridos, para nós sermos discípulos deles, nós temos que se atentar para o que Jesus fez. Pelo caminho dele, o que ele percorreu. E esse caminho, eu não estou falando apenas da via dolorosa depois que ele estava com a cruz. Eu estou falando do ministério de Jesus. Tudo que ele fez remete a algo no mundo espiritual.
E lavar os pés dos discípulos está muito ligado à cura no caminhar. Amém? A armadura permite que você consiga avançar em qualquer solo, com pedras ou espinhos, não importa. Amém? Porque o teu pé está protegido. Os espinhos foram tirados, as pedras. Amém? A unção, o bálsamo de cura vai ser estabelecido nesses pés. Vamos aplicar esse calçado, vamos tomar ele de volta, colocar nos nossos pés e seguir caminho em nome de Jesus, com a alegria que é falar das boas novas de Cristo. Tomar essa alegria de volta. Quantos, queridos, líderes estão desistidos sem alegria? Quantos? Porque na caminhada foram machucados. Queridos, é muito fácil falar. Mas quando você é machucado, quando você é ferido, é muito difícil você permanecer com uma armadura. Nós somos humanos. E para nós permanecermos com as armaduras, nós precisamos nos posicionar em Cristo, nos posicionar em Deus. Nós precisamos querer continuar com elas. E isso é tomando, é abrindo mão dos nossos sentimentos, é esmurrando o nosso corpo. Ou vocês acham que tem horas que não dá vontade de esmurrar outra pessoa? Não, a gente esmurra nós, para nós não fazermos isso. Nosso papel é amar, nosso papel é cuidar, nosso papel é amar, gerar, frutificar. Amém? Nós somos terrenos férteis, queridos. Você é terreno fértil. Vamos lá. Pastores, líderes, como tomar posse dessa armadura para os pés? Como você toma ele de volta? Porque quando você ministra cura, tira os espinhos e limpa, como que você... Não é só orar ativando, nós já estamos vendo que não é, né? Então, como é que você toma de volta? Anunciando o evangelho. Fazendo aquilo que você está sem coragem para fazer. Curando pessoas, falando de Cristo, trazendo para eles ânimo, ministrando a palavra. E assim você toma de volta. Como eu devo anunciar o evangelho? Só é possível anunciar o evangelho aquele que vive. Não é aquele que tem conhecimento. É aquele que vive. E se não houver transformação na sua vida, logo você não terá alegria em contar as boas novas de Cristo. Nada acontece na tua vida, o que você vai contar? Então, as boas novas têm que ser verdade. Amém? Que ânimo você vai ter que contar, vai ter para contar? Você tem um testemunho? Eu estava preso em uma cadeia, o Senhor me resgatou? Pastor, ainda não tem. Então, como é que você vai contar? Se você nem sabe que você está preso. Como é que você vai contar o teu testemunho? Olha, eu tive problema na caminhada e eu consegui dar a volta por cima, eu me restaurei. Se isso não aconteceu com você. Então, isso precisa ser verdade. Essas boas novas precisam ser verdade na sua vida, na minha vida. Porque aí o meu testemunho vai motivar. Mas eu preciso ter um testemunho, amém? Ore e peça ao Senhor Jesus para transformar a sua vida, de maneira que você sinta a alegria da salvação. Oh, queridos, Salmos 13:5. Aquele que é salvo, ele tem alegria. Então, preste atenção. O capacete da salvação traz alegria. Olha que chave poderosa aqui. Quando você vê uma pessoa feliz e alegre, saiba, ela possui o capacete da salvação. Amém? Porque a salvação, ela nos traz alegria. Você se sente guardado, protegido.
Vamos falar da espada? A espada, ela serve tanto para defesa quanto para ataque. Por que defesa? Porque nós declaramos as bênçãos do Senhor através da palavra, amém? Nós mudamos decretos, sentenças através da palavra. Nós declaramos a palavra e estabelecemos novos decretos sobre nós. E nós também atacamos as trevas, sentenciando eles com a palavra. Jesus nunca foi a Satanás, queridos, dizendo a ele assim, eu estou de jejum, me respeite. Amém? Como que Jesus ia contra Satanás? Com a palavra. Nem só de pão viverá o homem. Também está escrito, tá? Coisa ruim. Em outras palavras, versão 2021. Então, quer dizer o quê, amados? Nós precisamos ter conhecimento da palavra. Nós precisamos ter conhecimento da palavra. Nós precisamos conhecer as escrituras. Então, cuidado para você não estar cheio de livros, cuidado para você não estar cheio de comprometimento, nisso, naquilo outro, e não estar lendo a palavra. Porque não é um livro, não é uma leitura que vai te dar autoridade para as trevas. Por exemplo, eu escrevi um livro. Eu escrevi um e-book, irmãos. Olha só. E nesse e-book aí, eu coloquei algumas coisas ali de revelação que Deus me deu. É óbvio que tem a palavra, mas tem as frases que eu escrevi com o que Deus me deu. Amém? E apesar de ser uma revelação, e apesar de ser algo que Deus me deu, não é a palavra de Deus. Não é a Bíblia. Então, você não pode pegar algo meu e declarar. Pastora, mas como assim? Eu não posso fazer isso. É com as escrituras. Então, se você perder mais tempo lendo o meu e-book, você perdendo mais tempo lendo os meus livros, o meu livro, do que as escrituras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Está voltada à palavra. E essa palavra tem um nome, Bíblia. Viu? É com ela que nós sentenciamos. Não são com as palavras da pastora Adriana. Não são com as palavras de fulano, de Beltrano. Não vou citar nomes porque isso vai para a internet, né? Mas é com a palavra de Deus. É ela que tem autoridade. É o verbo que é Cristo. E o verbo é a palavra. Então, aí está a nossa autoridade. Se você não conhecer, você não saberá usar. Você não saberá executar. Quando que eu uso a palavra? Como que Jesus, sendo tentado por Satanás, usou a palavra? Porque ele conhecia as escrituras. Porque nós só proclamamos aquilo que nós conhecemos. Então, a nossa defesa está na palavra de Deus. E essa palavra precisa ser declarada na tua casa. Momento de guerra, você precisa se levantar lançando a palavra. Se a guerra é na casa que você precisa lançar a palavra. Se a guerra é nas finanças, é no teu trabalho que você precisa lançar a palavra. Pastora, mas como que eu vou lançar? Vai pro banheiro. Declara. Contra-ataca. Mas lembre-se, para você usar a espada, você precisa do restante, né? Se nós mandarmos um soldado para a guerra só com uma espada, queridos, sem calçar, presta atenção, sem o cinto, sem a couraça, sem o capacete, sem o escudo, como vai ser? Primeiro ataque dele, ele não tem fé, porque ele não tem escudo. Ah, vou desistir. Não, vou parar com isso daí. Esse negócio não é para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu errei ter escolhido esse caminho. Aliás, erraram. Deus errou. Eu não sou escolha de Deus. Sabe por quê? Porque te falta o escudo. Porque te falta fé e a palavra do Senhor diz, é impossível
agradar a Deus sem fé. Então, nós precisamos ter fé. E a nossa primeira aula foi: não haja por sentimentos, haja por fé. Nós não caminhamos pelo que vemos, nós não caminhamos pelo que ouvimos, nós caminhamos pelo que nós cremos. Esse é o escudo da fé. Crer. Está tudo dando errado, pastora. Creia. Suporte, creia. Exerça a fé. Porque se você não exercer a fé, você vai desistir. Você vai ser mais um desistente. E a palavra do Senhor diz que é aquele que coloca a mão no arado e retrocede, a minha alma não tem prazer sobre ele. Gente, você sabe o que é Deus não ter prazer em você? Perdão, queridos, tem um carro passando aqui de som. Você sabe o que é Deus não ter prazer em você, ele olhar do céu, te observar e não ter prazer em ti? Porque você está desistido, porque você não quer mais? Como que você vai orar? Como que você vai estabelecer algo se Deus não tem prazer em ti? Como que vai ser essa resposta? Imagina você olhar para um filho, ter um filho que você gerou e você não tem prazer nele. Ele é uma peça vaga dentro de casa, é uma coisa que deu errado. E acontece de dar. Imagine como que é. Você tem prazer de fazer algo por esse filho? Quando ele pede? Agora o filho, queridos, que obedece. O filho que te ouve. Quando ele pede alguma coisa. É na hora. Você pode não ter tempo. Você para ele. Você cede o lugar de um desobediente para ele. Você sabia disso? E eu que sou humana, querido, imagine Deus. A palavra do Senhor diz: se vocês sabem como dar boas coisas para os filhos de vocês, imagine eu. Então, queridos, existe filhos prediletos? Existe sim. Não me diga que não existe, não, porque existe. Existe filhos prediletos, sim. Deus ama e Deus responde a alguns muito mais do que outros. Ai, Deus é injusto. Claro que não. A pessoa está muito mais próxima de você. Você tem muito mais intimidade, busca mais. E não é ficar orando, 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 intimidade, queridos. Queridos, se lembra o que ele falou para Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você sabe o que ele está dizendo? Eu me alegro em você quando você cuida dos meus filhos. Apacenta o meu rebanho. Então, quer dizer o quê? Os filhos que estão mais próximos de nós, os filhos que estão mais... Nós amamos mais. Ai, pastor, isso é injusto. Não é, não. Isso é real. Isso é deixar de usar máscara, isso é deixar de mentir. Tem gente que quer estar com você. Tem gente que se esforça, que passa por cima de tudo para estar com você, para aprender, para ouvir, para pedir o teu direcionamento. E tem gente que você dá direcionamento e ele fala... Não é verdade isso? Estou falando de filhos espirituais. Quando o filho espiritual faz isso com você, gente, como que você vai ter prazer em socorrer ele? Então, existem sim. Deus tem filhos preferidos e prediletos. Eu creio absolutamente nisso. Porque existem pessoas que são mais dispostas a servir. Existem pessoas que, mesmo sem o calçado, elas estão lá. Mesmo doendo, elas estão lá. Mesmo tristes, elas estão lá. E no momento que vem, queridos, um bálsamo desse, uma arma dessa, uma força dessa, um ajuste desse, isso só vem para filhos queridos. Deus só dá isso para quem Ele ama. Amém? Deus só dá isso para quem Ele ama. Então, se sintam amados pelo Pai. Buscarem essas armas
A nossa guerra espiritual não é física. E para a guerra espiritual, nós precisamos de armas espirituais. E as armas espirituais são essas que nós passamos aqui. Essas são as armas de um exército de Cristo. Essas são as armas da igreja. Não são os corinhos. Amém? Não são. Não são as nossas programações. Essas coisas são boas para celebrar, para ter unidade no corpo, e são essenciais estar em unidade. Tudo isso que nós fazemos como igreja é essencial. Não tem fundamento nós termos armas se nós não criarmos a manifestação dela no corpo. Tudo é essencial. Mas agora nós vamos usar essas armas, amém? E vamos liberar. Nós vamos ensinar a igreja. Nós vamos calçar os irmãos. Nós vamos ensinar eles a tomar por esforços. O caminhar deles é mais fácil do que o de vocês. O nível de vocês está diferente de quem está chegando. Então, vocês já têm o que derramar. E tem muito. Não tem pouco, vocês têm muito. Então, nós podemos servir e ajudar pessoas. Amém? Queridos, que essa palavra aqui, esse ensinamento, essa liberação, ela possa ser mudança na tua caminhada, mudança na tua forma de atacar, mudança na tua forma de defesa. Hein? Agora você vai entender os teus sentimentos, as acusações que vêm em você. Agora você vai entender. Está faltando peças das armaduras. Da armadura de Deus. E esse daí só você vai conseguir detectar. E se você for honesto com você, você vai saber nas emoções, então está faltando uma peça da couraça. Está faltando uma peça da couraça? Tome ela de volta. Em algum momento, ela foi tirada. Né? Está parado, não consegue caminhar? Tome o calçado de volta. Depois da cura, depois do bálsamo, depois de ser tirado os espinhos, tome o calçado de volta. Como? Levando as boas novas de Cristo. Assim você toma ele de volta. Amém, queridos? Que Deus possa os abençoar. Essa aula foi direcionada pelo próprio Deus. Porque em tempos de guerra, nós precisamos das armas certas. Amém? E essas armas, elas são fundamentais para o exército de Cristo. Que Deus os abençoe, que o Senhor possa restituir todas essas armaduras, que você possa tomar com força. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você está sem a tua armadura, ela está nas mãos de alguém. Você sabe de quem, né? Ela foi tirada de você. Então, você vai trazê-la de volta. Você vai tomar ela de volta. Em nome de Jesus. Na próxima semana, eu vou trazer a palavra, a espada, a fé, o escudo e vou trazer algumas armas que você pode usar além das armaduras. Amém? Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Paz, queridos. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Ó, shalom, shalom. Deus abençoe. Amém?